Amados irmãos, amadas irmãs, vivendo a alegria do domingo, dia do Senhor, quando nossos corações têm que se escancarar para escutar a palavra de Deus e exercitarmos colocar Deus no centro de nossa vida. Acolho a todos aqui presentes na Catedral Cristo Rei, desejando saúde e paz e unindo nossos corações aos corações de irmãos e irmãs que de longe e de perto acompanham conosco celebram e também escutam a palavra de Deus através da TV Horizonte e da Rádio América TV, a Rádio da Padroeira de Minas, no ar, pelas redes sociais também, a serviço, graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Quero fazer um registro muito feliz. Veio hoje juntar-se aos noivos que se preparam para o matrimônio, aos irmãos e irmãs que vieram de outras paróquias, irmãos e irmãs da paróquia Santa Maria de Nazaré, abrindo a alegria bonita do novenário, preparando a festa da padroeira, acompanhados irmãos e irmãs, ministros e evangelizadores do Padre Tiago Augusto e do Padre Danilo, que caminham com a comunidade como servidores sacerdotes, e aqui com a presença dos diáconos permanentes, dos ministros, seminaristas e evangelizadores. Registro essa alegria para dizer ao coração de cada irmão e irmã aqui presente o quanto é bom que venham. Aqui na Catedral Cristo Rei em construção, casa-mãe de todas as igrejas da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Por isso, daqui orando, unimos nosso coração ao coração de toda a paróquia de Santa Maria de Nazaré, chegando com a nossa bênção e com a nossa prece a Deus pela Senhora de Nazaré, a cada casa, especialmente para fortalecer os que estão desanimados, devolver a saúde aos que estão enfermos e alegria a todos os corações. Obrigado pela presença e pela alegria desta festa que aqui hoje começamos com essa celebração, com a visitação da obra e também com um delicioso almoço que está sendo preparado para ser motivo de alegria e de confraternização, marcando assim seus corações na força do amor de nosso Deus. Amados e amadas de Deus, na liturgia da palavra veio uma interrogação importantíssima quando cantamos o Salmo. A interrogação foi essa: Senhor, quem habitará em vossa casa e quem morará no vosso Monte Santo? Esta pergunta precisa ser permanente no nosso coração. Esquecida essa interrogação e não dada a resposta a ela, corremos o risco do que estamos vendo na nossa sociedade brasileira: muitos desmandos, muitos desvarios, muitos descompassos. Desvarios, desmandos e descompassos nos fazem pagar preço alto, atentando contra a vida, atentando contra o meio ambiente e não nos dando a chance de organizar a nossa sociedade como ela precisa ser: solidária, justa e fraterna. Esta interrogação é importante. Senhor, quem habitará em vossa casa e quem morará no vosso Monte Santo? A resposta diz: é quem pratica a justiça, quem não suborna em desfavor dos pobres, quem não usa sua língua para fazer calúnias, é quem é justo, honesto e amoroso.
Essa pergunta precisa ser feita, porque do contrário nós corremos o risco, na nossa condição humana muitas vezes estreitada, de autoritarismos, de manipulações, e de pensar que a nossa vida é uma vida apenas aqui, e esquecermos daquilo que a nossa fé cristã católica nos lembra: haverá um juízo para cada um de nós, e um juízo final. E só morará no Monte Santo e habitará na casa do Senhor quem for considerado digno, honesto, justo e bom na misericórdia de Deus. Precisamos, portanto, caminhar como uma sociedade marcada por leis que tenham força de pedagogia para nos fazer alcançar aquilo que é o ideal nosso e da nossa fé, o amor. O povo de Deus, lembra-nos este trecho que ouvimos na primeira leitura do livro do Deuteronômio. É um povo instruído por Moisés do quanto é importante obedecer às leis. Leis que se fazem não por conta daquilo que está na cabeça do legislador, mas leis para levar em conta um povo que precisa ser bom, justo e solidário. As leis existem, portanto, porque são necessárias e indispensáveis, e não podem se prestar a manipulações em função de subornos contra os pobres, em função de um tratamento da casa comum para poder fazer com que os que lucrem sempre mais, em detrimento da verdade, do bem e da justiça. A lei é pedagoga, mas nossa meta é o amor. Precisamos da lei para que nós não cometamos injustiças. No entanto, estamos num país em que a lei está sendo usada para favorecer a quem tem mais, para favorecer com ilegalidades, travestida de legalidades, aqueles que usam do meio ambiente de modo extrativista, predatório e inadequado, como temos acompanhado em muitos lugares do Brasil e de Minas Gerais. E para nós, exigindo de nós posicionamento, a Serra da Piedade. A lei é para garantir a justiça, mas a nossa meta é o amor. Por isso precisamos aprender a viver a nossa fé como experiência profunda interior, e não deixar de temer o juízo de Deus, e não deixar de temer os fracassos que poderemos estar exatamente promovendo, porque não obedecemos à lei, ou legislamos em favor daqueles que são poderosos, que manipulam, que querem gananciosamente ter mais dinheiro. Estamos assistindo no Brasil tentativas de retrocessos da lei em desfavor daqueles que têm direito. Refiro-me, por exemplo, ao que estamos acompanhando no Supremo Tribunal Federal a respeito do desejo de acabar com demarcação de terras indígenas, para que se possa fazer predatoriamente o uso do solo, desrespeitando aos povos originários. A lei não pode ser para manipulação, por isso precisamos de legisladores lúcidos, que se apoiam sobre a verdade, sobre o direito e sobre a justiça. E precisamos de juízes probos e corajosos, que não se deixam subornar, e que defendem o meio ambiente, defendem os pobres, defendem a verdade, defendem a justiça, e não simplesmente trabalhem burocraticamente, trazendo prejuízos enormes,
que a sociedade brasileira tem direito de cobrar e de pedir que sejam adequados nas suas ações. Para que nós possamos caminhar respeitando a lei, que tem que se basar no direito e na justiça, nós precisamos de cuidar da nossa interioridade. É por isso que Jesus, vendo os seus conterrâneos criticarem os seus discípulos, como nos conta o evangelista Marcos no capítulo 7, porque tinham comido sem lavar as mãos, apenas uma questão de higiene necessária e indispensável, como bem o sabemos, usavam a lei para oprimir, usavam a lei para se defender interesseiramente, usavam a lei simplesmente para se justificarem. E o Senhor traz uma indicação de ouro para mostrar que é muito importante cuidarmos da nossa interioridade, porque o que nos mancha é o que vem de dentro de nós. E cita uma série de questões que mostram quando é que nós somos impuros e o que é que temos que cuidar. Chama, portanto, a multidão, para além daqueles que se consideram donos da lei e a manipulam, e ajuda-lhes a compreender que é preciso ter um coração bom e puro, um coração marcado pela força da justiça e que se abre como tarefa na experiência bonita de viver o amor. A nossa fé cristã, católica, obedece à lei, às leis, como pedagoga, mas a nossa meta é o amor. Por isso a nossa fé nos chama a viver a experiência bonita de todo dia escutar a palavra de Deus e de não deixar o nosso coração se endurecer e secar, para que nós não tenhamos uma visão sobre o mundo simplesmente mesquinha e interesseira, manipulando, criando essas situações vergonhosas de desigualdade social, de gente que passa fome, quando muitos, por manipulação legal, enchem os seus bolsos de dinheiro, abarrotam os seus celeiros, se tornam donos de tudo e passam por cima de tudo. Nós, como povo de Deus, e este é o caminho nosso como igreja, em cada família, em cada paróquia, em cada comunidade de fé, o nosso compromisso como igreja é exatamente ajudar o homem e a mulher a se convencerem de que vivemos pelo amor, para amar e por amor. E obedecendo à lei e lutando por leis justas e adequadas em todos os campos, nós possamos viver de modo diferente e adequado na casa comum. Extirpar essa vergonhosa desigualdade social na nossa sociedade, dando testemunho verdadeiro do nosso amor. Um amor que nos faz, como nos mostra a carta a Tiago, ter sensibilidade humana e espiritual para com cada pessoa, e não simplesmente olhar tão reservadamente só a nós mesmos, aos nossos interesses. Por isso, irmãos e irmãs, iluminados pela força da fé e inspirados pela presença amorosa de Maria de Nazaré, de Santa Maria de Nazaré, nós esperamos e trabalhamos por uma sociedade mais justa e fraterna enquanto caminhamos para o reino definitivo. Precisados que somos de cidadãos e cidadãs que vivem pela força do amor, de juízes que sejam probos e que possam fazer valer a verdade da justiça, de governantes que sejam defensores e promotores do bem comum, de homens e mulheres que se abram verdadeiramente ao amor. Seja, queridíssima paróquia Santa Maria de Nazaré, amados e amadas de Deus, o caminho de preparação para a festa da padroeira, um exercício espiritual em que nós sejamos exemplares no amor e comprometidos com a justiça. Deus nos ajude e sejamos desta escola
porque quando a pergunta voltar ao ar, cada dia, cada vez, e no final da nossa vida, Senhor, quem entrará na vossa casa, e quem habitará na vossa casa, e quem morará no vosso Monte Santo, nós possamos ser contados entre estes, pela força do testemunho, o testemunho do amor. Amém.